Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é muito especial, por vários motivos. A nossa entrevistada, uma mulher, aguerrida, lutadora, vereadora por São Paulo, Adriana Ramalho. Você já conhece, ela já esteve até conosco aqui em 2017. Estávamos vendo nos anais do Ideias em Debate. E a Adriana Ramalho é uma vereadora que ela trabalha para todos aqueles que demandam questões sociais importantes na cidade de São Paulo. Pode ser de qualquer categoria. Mas no caso dos comerciários, estamos gravando aqui nos sindicatos comerciários, a Adriana esteve conosco em muitas oportunidades. O Dia da Mulher. Aí eu quero ver se o nosso produtor aqui passa na telinha aquele programa do Dia da Mulher, inclusive a Adriana falando lá com a Isabel. Depois mostra a Isabel está conosco aqui junto com a Fernanda. Olha, se não fosse a Adriana Ramalho, nós não teríamos o Dia da Mulher, os dois últimos em especial, que foram com milhares de pessoas no Parque do Carmo. A Mulher Fashion, tudo isso que eu estou falando, se puder depois dar uma passadinha, só para o pessoal ver, quem está vendo na televisão, saber do que eu estou falando. E, no caso da UGT, o 1º de maio, que é diferenciado na Paulista, e a Adriana nos colocou. Então, publicamente, eu faço essas ponderações para todos aqueles que estão do outro lado da telinha saibam o trabalho que ela desenvolve, alguns deles, porque ela desenvolve com vários sindicatos, várias associações, várias demandas. Uma delas eu quero também falar, na realidade o programa dela é o que eu estou falando, mas eu acho importante registrar isso, os aplicativos. Os aplicativos eram o Gil, marcamos um dia, que aí nós desmarcamos, né, por causa de agenda da Fernanda, a Fernanda que mudou para cá e para lá, mas está tudo bem. Ele até esteve aqui. E ele tem que fazer um agradecimento, porque tinha sido, eu não vou falar o nome de um vereador lá da Câmara, porque a gente não pode destratar ninguém, né? Mas é impressionante o que fizeram até com a Adriana, porque ela defendeu o que é correto, o que é certo, do ponto de vista do aplicativo, que precisa ter algumas regras. Tanto é que o Gil dos Motoboys, ele esteve com o prefeito de São Paulo por conta do projeto que a Adriana ela ajudou a que fosse votado, ficou até madrugada, uma loucura, e conseguiu. Tem muitos exemplos, mas esses exemplos eu vou pedir para a Adriana depois fazer alguns comentários que ela achar por bem em fazer. Mas antes, inclusive, Adriana Ramalho, eu gostaria que você fizesse algumas ponderações, como que a Adriana foi candidata a vereadora, exitosa, está novamente na campanha. O que aconteceu? Foi por conta de um deputado estadual especial chamado Ramalho? Será que foi por isso? Que eu tenho uma admiração, gosto demais do Ramalho. Será que foi isso? Vamos saber um pouco e depois ver um pouco do que está acontecendo no Brasil. E na segunda parte do programa vamos falar de São Paulo. O programa é da Adriana Ramalho. Adriana, as telas todas são sua, câmera, tela, tudo é seu. Obrigada, meu presidente, Ricardo Patá. Eu cumprimento com muita alegria a todas e todos que estão nos assistindo, bem como toda a sua equipe que está aqui no suporte dessas gravações, aqui desse programa tão especial. E quero também registrar o meu carinho pela nossa amiga Isabel Caos, que está aqui nos acompanhando e que é para mim uma pessoa muito especial, iluminada, abençoada, que Deus colocou na minha vida. E eu estou muito feliz porque você, Patá, é um amigo do meu pai que se tornou meu amigo desde o dia que eu te conheci. É uma pessoa que sempre me tratou com carinho, de forma humanizada, respeitosa. E ao passar do tempo, nossa amizade veio se fortalecendo cada vez mais. E eu falo que independente das relações do movimento sindical e política, a nossa amizade vai perdurar, porque carinho a gente sente, a gente não fala. Então, super obrigada por todas as palavras e pela forma como você sempre me trata. Você, sua esposa e toda a família. Obrigada de todo o coração. E falar sobre uma temática tão importante que é a participação da mulher na política. Vim aqui falar sobre isso, para mim é uma questão de bandeira, de luta, porque a participação da mulher na política é algo ainda muito difícil e que se não tomarmos cuidado, nós vamos ter ainda o pouco que avançamos um retrocesso nesse cenário. E nós não podemos deixar isso acontecer.
Por isso, aproveito a oportunidade para te parabenizar, porque é um homem que dá espaço para as mulheres, que apoia mulheres, tanto que o seu apoio para mim nessa busca da reeleição tem sido muito importante e tem me fortalecido, inclusive em questão de energia, de emoção, tem me dado assim um suporte emocional para continuar lidando com as adversidades diárias. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E, claro, vim parar na política muito por conta do Ramalho da Construção, deputado estadual, sempre deputado estadual, presidente do Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, mas não por ser uma herança política, viu, Patá? Não, não. Até porque eu era totalmente alheia à participação política, eu não tinha nenhum contato. Eu confesso que vim parar no cenário político muito por conta da história de vida e de saúde do meu pai Ramalho, que teve um câncer no intestino, diagnosticado, desenganado pelos médicos, que não viveria muito. Então, eu passei a buscar estar perto do meu pai mais ainda, porque dos 5 filhos, eu confesso, sou uma filha puxa-saco, coruja, amo meu pai, o amor da minha vida é o meu pai Ramalho da Construção. E então, quando eu soube da doença dele, eu quis estar mais ainda junto a ele e pude acompanhar de perto a forma sensível como meu pai trata as pessoas nas questões principalmente política. E nunca vou me esquecer da fala dele. Ele falava assim, olha, se os médicos acham que eu vou viver meses ou no máximo 1 ano, não importa. Enquanto eu viver, eu quero fortalecer a minha fé em Cristo e ajudar pessoas. Vou continuar ajudando pessoas. Não importa quanto tempo eu estarei aqui na Terra. E eu pude ver a forma humanizada como meu pai tratava. Mesmo doente por conta da químio, da rádio, das cirurgias, né, debilitado por conta do câncer no intestino, o meu pai estava na rua, sempre defendendo trabalhadores do setor, da categoria da construção civil, bem como defendendo pessoas dentro das comunidades. E foi por conta disso que eu passei a participar, acompanhar, recebi um convite do partido. Pela primeira vez, decidi analisar. Por que pela primeira vez, Patá? Porque desde os meus 18 anos eu faço e participo de projetos sociais meus, participar de projetos sociais desde os meus 14, 15 anos, mas que eu tive o meu primeiro projeto meu na área da dança dentro de comunidade a partir dos 18. Eu mesma ministrava aulas de dança para crianças e adolescentes em comunidades. E porque eu vim de um projeto social, então quis ofertar a elas a mesma oportunidade que me foi ofertada. E então eu sempre recebi convites, vem se filiar, vem participar, vem ser uma possível candidata. E Patá, sabe o que eu respondia? Está repreendido no nome do Senhor Jesus. E então, com o passar do tempo, eu fui recusando todos os convites e aí meu pai ficou doente, eu fiquei ao lado dele o tempo todo, recebi o convite então para entrar no PSDB e decidi analisar, analisei por alguns meses e aceitei. Mas para todos que nos assistem, olha o detalhe, hein? Graças a Deus, o meu pai está curado do câncer. Para Deus, nada é impossível. E Deus curou meu pai. É um testemunho de vida. Para aqueles médicos que não deram esperança e que alguns deles não acreditavam em Deus, hoje sabe que Deus existe e que milagres acontecem, porque meu pai foi curado. E está aí, firme, forte e continua ajudando pessoas. E eu estou lado a lado com ele. Muito bom. E além disso, é um paraibano da raiz mesmo, do Nordeste do nosso país. Uma pessoa, tenho certeza que ele vai assistir o programa, então já mando até um abraço para o Ramalho no programa. Meu pai é paraibano e minha mãe é baiana. Olha aí. Você sabe qual é a mistura do paraibano com a baiana? Não sei não. Não sabe não? Parabaiana, sou eu. Olha aí. Olha aí, olha a guerrida. Mas, Adriana, nós vamos ter 2 minutinhos só para fazer agora uma rápida verificação do que você enxerga o Brasil hoje. Pandemia, desemprego, como é que você enxerga? Uma fase de adaptação, né? A gente já tinha conversado sobre isso numa outra oportunidade aqui nesse programa incrível. E eu reitero o meu pensamento
que estamos vivendo uma fase de adaptação. Se falar de uma forma global, onde a gente envolve até a nossa crença, eu acho que Deus está nos dando uma oportunidade de reconexão com Ele, né? De buscá-lo, de ter mais fé. Em termos de trabalho, de se reinventar. Antigamente existia uma dificuldade muito grande, antigamente eu digo, até ano passado, né? De ter empresas que aceitassem o teletrabalho, que aceitasse o trabalho remoto, e hoje muitas empresas já estão estudando a possibilidade que mesmo com a chegada da vacina, a continuidade desse trabalho remoto acontecer, porque teve resultados. E, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer empresas que ampliaram a sua produção e os seus resultados com o teletrabalho. Não teve dispensa, não teve demissão em massa, muito pelo contrário, houveram contratações e o trabalho ele foi reinventado. Então esse é um momento de analisar, não entrar em pânico, mas você fazer um raio-x da sua empresa, um raio-x da sua produção, das questões econômicas, e eu acho que a gente vai ter um giro muito maior economicamente no futuro. Eu acho que ano que vem a gente vai ter aí muitas surpresas positivas em relação ao mercado de trabalho. Em relação à área da saúde, infelizmente tivemos resultados, né, tristes por conta da infecção, mas eu acredito muito que pelas estatísticas apresentadas e por tudo que nós acompanhamos através da Organização Mundial da Saúde, o Brasil adotou em seus estados e municípios uma postura conforme o que foi direcionado pela OMS. E eu acredito que se não tivesse sido, os resultados, os números de mortes estariam muito a maior. Então, a OMS foi para a gente a base de direcionamento para a atuação na área da saúde. E no cenário político, nós tivemos aí grandes desafios e vamos ter. Olha, eu vou participar da história, né, Patá? Vou participar de uma eleição municipal num momento pandêmico. É história, como fazer política sendo que você não pode aglomerar, que você tem que ter algumas medidas na área da saúde. É um desafio, né? Até porque eu estou vereadora e o meu eleitorado é um eleitorado de comunidade. Então, eu preciso estar em comunidade. E agora, como fazer? Então, estamos optando por videoconferências, estamos conversando com um número muito menor em cada encontro, mas desistir jamais. Não importa o desafio ou o obstáculo, nós vamos encarar. E só para falar um pouquinho sobre a mulher na política... Mas aí nós vamos falar em seguida. Vamos Combinado. fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos, já. Adriana Ramalho. Até daqui a pouco. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho, com que marcas? Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas. Infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum, porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou trem, ou metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes tem essas características de desrespeito para com o trabalhador, nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida, não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS. Muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário,
ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães, e as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer? Deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados ao exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas, com certeza absoluta o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem. O teste, na realidade, é mais de sentidos assintomáticos, né? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem, ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu, pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate, voltamos. Adriana Ramalho. Vocês viram aí no primeiro bloco quantas coisas interessantes e pertinentes e enfáticas ditas por essa vereadora de São Paulo. Nós temos 2 temas a ser tratados agora no segundo bloco. Um é a mulher na política. Qual é o papel da mulher? E principalmente na pandemia, infelizmente, nós tivemos aí situações tão graves que a mulher foi violentada, apanhou na sua casa, né? Uma coisa grave no século XXI, infelizmente, ainda acontecer situações como essa. Por isso, a meu ver, um dos motivos da importância da mulher na política é exatamente para cada momento a gente eliminar situações como essa. E depois vamos falar um pouco da cidade de São Paulo. Mas vamos primeiro falar desse tema tão relevante. Por que é importante a mulher participar na política? Ao meu ver, primeiro por uma questão de igualdade, de direito preservado, conferido na Constituição Federal, e que por conta de uma sociedade patriarcal, a gente não tem esses espaços garantidos. Então, a importância de trazer essa temática em todos os canais e veículos de comunicação é mostrar que nós já temos uma previsão constitucional e que ela não se vale por conta mesmo das práticas na sociedade. E isso se dá como? Por exemplo, dentro dos partidos. Eu defendo que precisa ainda existir a cota, apesar de eu não ser a favor das cotas, ela ainda é necessária, porque sem elas a gente não consegue garantir esses espaços. Ter a mulher na política começa dentro do partido, e a gente sempre tem um debate muito acalorado de como garantir a vaga dessa mulher numa chapa, a participação dela na política. Então, pelo menos os 30%, né, a gente consegue garantir. Porque muitos partidos falam assim, não, ali não tem muito voto, então a gente não vai conceder legenda para aquela mulher. Não, não é isso. A gente precisa também da estrutura concedida a essas mulheres, a estrutura do partido, da mesma forma que são concedidas para os homens. Então, eu penso que a paridade dentro dos partidos já começa com diretório municipal, estadual e nacional. Mulheres ocuparem cadeiras importantes, como presidência, vice-presidência, tesouraria, secretário, né? E não tem. As mulheres, geralmente, as mulheres militantes, ocupam a suplência dentro desses diretórios. E nós queremos que essas mulheres ocupem essas cadeiras para terem voz
tanto quanto os homens, até para ter peso na hora de votar, como vão ser distribuídas essas vagas, esses recursos. O fundo partidário começou a garantia da distribuição para as campanhas femininas de 2018 para cá, recentíssimo. Então, a mulher, a partir desta eleição de 2020, ela vai ter garantido 30% do fundo partidário para suas campanhas. Pasmem, não acontecia. A mulher que se virasse. E outra coisa, a mulher na participação política. Hoje, nós temos algumas pautas que são de domínio das mulheres. Enfrentamento à violência contra a mulher, enfrentamento à violência doméstica, mulher no empreendedorismo, no nanoempreendedorismo, na igualdade de salários, na participação política. E hoje, em 2020, no momento de isolamento social, eu me deparei com várias videoconferências de mulheres entrevistando homens políticos para falar dessa pauta. Isso é um retrocesso. Ah, não pode falar então? Pode, mas se estamos falando de igualdade, por que que este vereador, por que que este deputado, senador, não cedeu espaço para sua chefe de gabinete falar? Para sua assessora mulher falar sobre a pauta da mulher? Então, eu penso, meu presidente Ricardo Patá, que nós estamos tendo um grande risco das pautas feministas serem faladas pelas mulheres. E vocês querem entender melhor o meu posicionamento? É simples. Pensem que até pouco tempo atrás, num auditório, numa solenidade, numa mesa de debate, a banca era formada por homens. Não se tinha uma mulher sentada para fazer uma palestra ou um debate. As mulheres estavam na plateia, aplaudindo esses homens. Por muitas lutas travadas por mulheres, conseguimos hoje ter a participação dessa mulher e ter ali pelo menos uma ou duas mulheres sentadas a essa mesa. Se permitirmos que cada vez mais homens falem sobre essas pautas femininas, nós vamos cada vez mais ter agora homens voltando a ocupar esses lugares que numa mesa de 6 homens, 2 são mulheres, nós vamos ter de novo a unanimidade de homens e a mulher vai acabar voltando para a plateia para aplaudir esses homens. E nós não podemos permitir. Se é para falar sobre gênero, se é para falar sobre igualdade e se é para falar sobre homens que apoiam mulheres, estamos aqui com um exemplo. Um presidente de um movimento sindical tão importante como a UGT, de um sindicato tão importante como o Sindicato dos Comerciários, abrindo espaço para uma mulher sentar aqui e falar sobre política. Então, nós precisamos de homens abrindo essas portas, esses espaços. Isso é homem apoiar mulher e não o homem falar das pautas femininas. Então, meu presidente, estamos aqui para continuar contando com o seu apoio. Não, com certeza, e eu acho importante essa pauta. E vai estar o telefone da vereadora, o e-mail. Se vocês quiserem perguntar e terem mais questões relativas ao tema tão importante, podem procurá-la, porque nós temos agora poucos minutos que, lógico, tudo é importante, mas essa pauta, você vê, essa vereadora que já levanta essa bandeira com essa grandeza, porque esse tema, para essa vereadora e para as mulheres do Brasil, é muito importante, para mulheres e homens que valorizam a igualdade de oportunidade. Então, parabéns aí por essa decisão de valorização tão importante desse tema. Mas como nós não temos, infelizmente, muito tempo, temos aí 4 minutos, eu queria só que o pessoal está do outro lado da telinha ouvisse de você também as prioridades da São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, eu adoro, sou apaixonado por São Paulo. Eu também. Com certeza. E todos que aqui estão são apaixonados, mesmo com essas contradições e situações tão adversas. Mas como você enxerga, o que São Paulo efetivamente precisa para melhorar do ponto de vista da igualdade de oportunidade? Hoje, infelizmente, com essa pandemia, você vê tantas pessoas morando na rua, ficam nas padarias e nos supermercados esperando que as pessoas dêem comida. É uma situação tão grave. O que você enxerga nesse momento de pandemia, no momento de eleição, o que São Paulo precisa? São Paulo precisa de uma gestão que pense de forma macro e de forma micro. Quando pensamos na cidade de forma macro, pensamos em políticas públicas em todos os serviços públicos e todos os setores para que atenda a população
da cidade de São Paulo. Não só os paulistanos, mas todos aqueles que aqui moram. E pensar na cidade de forma macro é saúde para todos, para o coletivo, um melhor transporte para todos, para o coletivo, e assim por diante, educação para todos, um maior número de creches que vai atender a sociedade. Quando pensamos a cidade de forma micro, pensamos na especificidade de cada região, a necessidade de cada bairro. Meu presidente Ricardo Patá precisa ter este olhar do grande e do pequeno. Precisa entender, porque às vezes a necessidade lá do Jardim Helena, que é saneamento básico, é diferente da necessidade lá do Jardim São Luís, onde eles estão ali lutando por moradia, porque existe ali uma área que é suscetível à construção, por exemplo, de habitação social. Sim. Quando a gente pensa na Zona Norte, ali na Vila Maria, muitos pedem ali a melhora ali da região na questão da saúde, mas principalmente um recapeamento de uma avenida, o tapa-buraco, a poda da árvore, a iluminação. Às vezes é uma viela, uma praça que precisa de uma iluminação. É aquilo que o bairro precisa. Adriana, aqui a gente mora há 30, 40 anos e nunca teve aqui um asfalto nessa rua. A gente precisa disso. Isso é pensar micro. O que os moradores, os munícipes estão pleiteando, estão precisando. Olha aí. Muito importante essas questões, macro e micro. E a vereadora está sempre disponibilizada para receber as demandas ou pontuais ou do grupo coletivo, como foi dito. Tem um minutinho e é importante, eu acho, do emprego. Falar um pouquinho do emprego, que é um problema que nos afeta. Você tem no seu DNA essa questão por conta do Sindicato da Construção, que tem um presidente extraordinário, que coincidentemente é seu pai. Vamos falar em um minuto do emprego. Claro. Bom, qual é a função do vereador? É fiscalizar e legislar. Mas, além disso, a gente acaba participando de várias outras tarefas, trabalhos, porque a gente entende a necessidade da nossa sociedade e da nossa cidade de São Paulo. Por ser filha do ramalho da construção, eu vou usar uma expressão que muito me agrada dele. Para a roda do desenvolvimento girar, patrão e trabalhador precisam estar lado a lado, no mesmo sentido, e girar essa roda juntos. Emprego e dignidade no setor, em cada categoria, para os trabalhadores. E um patrão bem vai gerar mais renda, vai gerar melhores salários e mais oportunidades de emprego. Então, eu penso que a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio quando a gente fala nas questões econômicas, no giro econômico, na relação de trabalho. E quando a gente fala em relação de trabalho, é sim pensar por categoria, como a gente tem a categoria específica aqui. Por isso que é tão importante a representatividade sindical. Porque na hora de sentar numa mesa de negociação, a gente vai ter quem fale pelo coletivo de uma categoria. Por isso que é extremamente importante. Eu quero te parabenizar, meu presidente, porque você faz aqui anualmente o Feirão do Emprego. E como eu fico feliz de participar. Desde o primeiro dia que você me convidou, eu aceitei imediatamente, porque estar lado a lado nessa causa é levantar uma bandeira muito importante, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil. Adriana Ramalho, olha, que delícia conversar com uma pessoa compromissada, comprometida, com todos aqueles que querem um São Paulo melhor. A cidadania depende muito dessas ações que a Adriana Ramalho desenvolve e tão bem. No nosso mutirão de emprego, nos ajudou muito. Nós vamos fazer agora o primeiro mutirão de emprego virtual. E você com certeza vai estar conosco. Oba. Muito obrigado, Adriana, pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelo seu exercício efetivo de cidadania que fizemos aqui nesse momento. E quero agradecer muito a você, que com a sua fidelidade, continue ligando 21215972, visitando a nossa sede da Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú, e acessando nosso site www.comerciário.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada.
O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.